É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba. 10 anos da tragédia que matou 242 jovens na Boate Kiss. Chegaram simultaneamente aos streamings 2 séries, uma dramatização na Netflix e uma série documental na Globoplay. E o que tem de diferença e semelhança entre elas? Tem uma melhor que a outra? Meu nome é Alex Feitosa e aqui a gente fala de streaming. No audiovisual existe o conceito de conteúdos gêmeos, que é quando 2 obras da mesma temática chegam às telas simultaneamente. Aconteceu isso com Vulcano e o Inferno de Dante, ou, por exemplo, Vida de Inseto e Formiguinhas. E talvez aproveitando o gancho do 10º aniversário da tragédia, esse fenômeno acaba de chegar também às minisséries dos nossos streamings. Todo Dia, Mesma Noite é a dramatização que chegou direto ao top 1 da Netflix. Enquanto Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, é a aposta documental da Globoplay. Liberaram prefeito, bombeiro. Desculpa de coração. Ambas chegaram com todo o marketing possível. A força da Netflix nos outdoors, no Buzz Doors, enquanto a Globo contava com todo o poderio da sua TV aberta. Apesar de tratar do mesmo tema e terem estruturas até semelhantes, as 2 obras tomam caminhos bem distintos. Na parte da construção, essa parte mais estrutural, é possível detectar essa semelhança. Por exemplo, o primeiro episódio de ambas tratam da tragédia em si, depois passam pelo luto, pelas batalhas judiciais. Tudo está construído mais ou menos da mesma direção. A própria dicotomia de dramatização versus documentário já sugere uma bifurcação natural em termos de conteúdo. Mas sem cair na armadilha da comparação do valor de produção de uma contra a outra, eu observei que as séries são mais complementares do que opostas. E se você quiser acompanhar mais análises do mercado brasileiro de streaming, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante na nossa produção de conteúdo. Muito obrigado. Todo Dia, Mesma Noite tem como material base o livro homônimo de Daniela Arpex, lançado pela Intrínseca em 2018. A escritora multipremiada já tinha outras obras adaptadas tanto para séries documentais quanto para série de ficção. Os bastidores ainda contaram com a dobradinha consagrada de mãe e filha, Marisa Leão e Júlia Rezende. Juntas, elas já demonstram uma parceria azeitada de outros carnavais. Completando o time, coube ao Gustavo Lippenstein a tarefa de roteirizar uma obra que era essencialmente documental, sem que essa dramatização perdesse o teor informativo. São 5 episódios com cerca de 50 minutos cada. E o recorte dramático é feito em cima de um grupo de 5 famílias, abordando a jornada dessas famílias desde a tragédia até as reviravoltas jurídicas que vem perpetuando uma impunidade de 10 anos. Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, já conta com um olhar investigativo e a direção do Marcelo Canenas. O repórter da Globo passou boa parte da sua juventude e da sua vida acadêmica em Santa Maria e passou a cobrir de perto o evento ao longo dos anos. Também com 5 episódios, a série começa com uma contextualização histórica da própria cidade de Santa Maria e a sua vocação acadêmica. A obra apresenta uma reconstrução impressionante dos fatos, mesclando reportagens, computação gráficas, ilustrando o antes, durante e depois do episódio. Falando um pouco dos destaques agora de cada uma das obras. Quem me acompanha sabe que geralmente eu tenho mostrado que a ala masculina tem deixado muito mais a desejar em termos de interpretação BR se comparado com a ala feminina. Falei disso inclusive na análise que eu fiz de Maldivas, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card caso vocês queiram conferir. Mas em Todo Dia, Mesma Noite, eu tenho que tirar o chapéu para as interpretações, principalmente a do Telmo de Freitas e do Paulo Gorgulho. A dor de um pai que perde um filho ou uma filha foi sentido no fundo da minha alma. E o próprio Telmo falou sobre isso, e como foi importante o acompanhamento psicológico durante a gravação de algumas cenas mais pesadas e como foi fundamental a preparação do elenco. A grande maioria está muito bem, principalmente os atores e atrizes mais velhos, como a própria Débora Lam, que está muito mais acostumada em ver em comédia. A série da Netflix poderia ter descambado facilmente para ultra pieguice de corpos super expostos e discursos motivacionais, mas felizmente o caminho foi outro. Claro que passa-se pela dor, mas passa também pela luta, pela resiliência e pela impunidade, que fatalmente acaba trazendo mais dor.
Por aqui, as cenas que mais me marcaram foram os celulares tocando, planos aéreos sob a madrugada de luzes acendendo e alarmes desesperados no estacionamento. Ótimas opções cinematográficas que aproveitaram com perfeição o texto para trazer uma angústia muito menos expositiva, talvez mais sentida. Mesmo com a sua abordagem jornalística, foi muito bom ver que a Globoplay optou pela fuga do sensacionalismo barato. A intimidade do Marcelo Canella com a cidade trouxe para Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, um olhar muito mais orgânico. E tudo é muito mais aprofundado aqui. A série consegue se aprofundar nos personagens, a série consegue acompanhar essas jornadas, algumas redenções, algumas tentativas de explicações, mas infelizmente, assim como na ficção, também esbarra numa impunidade que só faz prolongar a dor. Aqui eu deixo como destaque uma cena que foi mostrada por um recurso de defesa inacreditável, que se tivesse sido mostrada na série de ficção, eu teria achado que o roteirista tinha errado a mão. Embora tenha sido brevemente abordado na série da Globoplay, queria deixar como sugestão o documentário Collective, um caso de corrupção. Ele entrou no meu radar porque ele recebeu uma dupla indicação para o Oscar 2020, melhor documentário e melhor filme estrangeiro representando a Romênia. Dirigido por Alexander Nanau, Collective conta a história de um grupo de jovens que, após um incêndio numa boate, acabou morrendo em circunstâncias ultra suspeitas nos hospitais em que eles foram internados. O fio que o grupo de jornalistas que investigaram o caso foram puxando trouxe um esquema de corrupção inacreditável, o que acabou expondo um sistema de corrupção que chegou até os cargos mais altos do governo romeno. Uma aula de jornalismo investigativo. Collective está disponível pra gente lá na HBO Max. Apesar dos gostos distintos, Boate Kiss, A Tragédia de Santa Maria e Todo Dia Mesma Noite podem ser encarados sim como obras complementares. Com tanta dramatização barata e com tanta liberdade criativa, quando você vê que uma cena na dramatização ficou muito parecida com a cena que aconteceu de fato, quando você confere na série documental, dá para perceber o cuidado, o zelo que a produção teve, mas infelizmente isso não foi observado por um grupo de 40 familiares que ameaçam entrar na justiça contra a Netflix, alegando que não foram consultados sobre o lançamento da obra. Convém salientar que essa não é a posição oficial da associação, que foi ilustrada nas duas obras. A própria associação entende que essas obras são necessárias para dar visibilidade a tudo que aconteceu. Existe a mínima esperança que essa exposição possa fazer com que a opinião pública pressione nosso sistema judiciário. E mesmo reconhecendo que não são obras para todo tipo de público, ambas histórias convergem para o nosso sistema de justiça falho. E isso impede que o sofrimento dessas famílias possa ser minimamente amenizado. E se você assistiu as duas, ou se uma já foi o suficiente para você, deixa aqui nos comentários para saber se alguma abordagem te agradou mais que a outra. A gente se encontra no próximo vídeo para falar mais de streaming. Grande abraço.